Graça e paz a todos. Que o Senhor Jesus continue reinando na vida de cada um, de cada família aqui representada, de cada família que está aí assistindo pela internet, acompanhando, de onde você está. Eu trago aqui um abraço, não só meu, mas um abraço do pastor Fernando Brandão, o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, e sendo a agência dos batistas brasileiros, nós temos aqui uma alegria imensa de estar junto com esta família que se reúne aqui, essa família que se reúne em nome do Senhor para proclamar as grandezas do Senhor aqui em São Caetano do Sul. E, antes de mais nada, eu gostaria de trazer uma palavra de gratidão. Vocês participaram da campanha do ano passado, a campanha Porque Ele Me Amou, e nesta campanha, assim como várias outras igrejas participaram, mas a participação de vocês foi assim tão marcante, juntamente conosco, que nós temos o vídeo 00, irmão Roberto, para apresentar para os irmãos. Eu estou aqui no Vale do Amanhecer, um dos grandes desafios para a plantação de igrejas no Brasil. Plantar igrejas é a estratégia mais eficaz de fazer com que o reino de Deus avance sobre a terra. Em alguns lugares nós temos a necessidade, como por exemplo algumas cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, de uma igreja para cada 40 a 45 mil pessoas. No contexto do Vale do Amanhecer, a dificuldade é que é uma região muito mística, mas que o povo também precisa ouvir de Jesus. Plantar uma igreja no Vale do Amanhecer é um grande desafio, porque vivemos numa região que surgiu há 60 anos com a finalidade de ser um grande centro espiritualista para transformar o mundo nesse novo tempo, nessa nova era. Mas aqui estamos como igreja com 30 membros para levar a palavra de Deus, o amor do Senhor. Já temos 2 pequenos grupos para abençoar, porque as pessoas têm dificuldades de vir à igreja. Então nós vamos às casas, de casa em casa, levando a palavra de Deus, e já temos pessoas vindo também ao culto, embora que elas tenham dificuldade, porque elas têm a ideia de que isso vai prejudicar a vida delas no convívio social, mas porque Ele nos amou, estamos aqui levando a palavra de Deus com fidelidade para a glória do Senhor. Com a participação dos irmãos, atualmente mantemos mais de 500 projetos de plantação de igrejas e nos mais diversos contextos, no sertão e projetos étnicos, ou nos grandes centros urbanos, como São Paulo, região sul do Brasil. E através da visão de igreja multiplicadora, diversas igrejas no Brasil têm sido desafiadas a plantarem novas igrejas em um grande movimento intencional. Muito obrigado, Primeira Igreja Batista em São Caetano do Sul, pela participação dos irmãos da campanha Porque Ele Me Amou. Gratidão, de gratidão aos irmãos, de gratidão pelo envolvimento, pela participação, porque esta igreja é uma igreja que não participou somente da campanha, mas esta igreja, ela participa mensalmente no sustento dos missionários que estão no campo. Esta igreja participa no cuidado dos 977 missionários que temos espalhados pelo Brasil. Esta igreja coopera com mais de 500 projetos espalhados em cada um dos 6.500 municípios que nós temos. Então, em nome de cada um desses missionários, nós estamos aqui para agradecer, porque vocês fazem a diferença. A Junta de Missões Nacionais, ela não tem nenhuma outra fonte de renda. O único sustento que a Junta tem são os batistas brasileiros. E vocês estão escrevendo a história para conquistar esse país para o Senhor Jesus. O irmão André mencionou ali sobre o trabalho da RTM, e a gente tem um contato muito próximo com vários irmãos da RTM. E assim, a gente já distribuía, quando já tinha o livrinho, tinha um caminho lá no site que a gente entrava lá, a gente distribuía, e depois eu acabei descobrindo que tinham mais de 400 pessoas que recebiam aqueles devocionais. Hoje, agora com a pandemia, popularizou e não tem mais em livro, né, em papel, né? Tem ainda? É o presente diário. Tem papel?
Tá, porque eu particularmente não recebi mais, né? Então depois eu vou falar lá com o meu contato lá para a gente receber, para distribuir na igreja. Mas hoje, graças a Deus que esse devocional, ele tem sido uma marca muito forte no mundo evangélico, no nosso país. Eu recebo assim em vários grupos simultaneamente. E aí eu posso escolher se eu quero do A, do B, do C com a fotinho, se eu quero com áudio, se eu quero com... Tem uns que fazem com desenho também, escrito. Então, a gente acaba enviando. E ali, quando o irmão mencionou o trabalho que é feito ali na Colômbia, ali quase perto da cabeça do cachorro, né? Nós temos identificados, e agora em 2007, faz um pouquinho de tempo, né? Em 2007 foi identificada mais 67 tribos indígenas isoladas. A maior comunidade isolada do mundo está na Amazonas, divisão com o Peru, com Colômbia, está ali. Nós temos 225 tribos indígenas, sendo que dessas 225, 100 ainda são não alcançadas. Tem muito a se fazer, tem muito a se conquistar. E nós só podemos avançar com o apoio dos batistas brasileiros. Nós só podemos avançar com o apoio de cada um. E eu louvo a Deus, porque esta igreja tem uma visão missionária, pastor Neto. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela visão missionária que o senhor tem. Um dos grandes radicais que está lá no filme, né? No filme, quando eu apresentei o filme num encontro de pastores, o pastor Neto chegou e falou assim, olha, tá vendo aquela foto? Volta o vídeo lá. Eu voltei o vídeo e ele falou, aquele ali sou eu nesse vídeo. E eu fiz chegar ao pastor Fernando Brandão esse vídeo, né, essa informação. Mas, por falar em família, e eu sou fruto de um trabalho de família. Antigamente nós tínhamos entre os batistas brasileiros, alguns aqui vão lembrar, um trabalho chamado NEB, Núcleo de Estudo Bíblico, que ainda junta edita esse material, tem muitos que utilizam ainda, são 4 estudos devocionais para ser feito em casa, em famílias, pequenos grupos, o nome que cada igreja achar, mas não deixa de ser um núcleo de estudo. E em 1900 e um tempinho atrás, eu era adolescente e passou uma igreja fazendo um trabalho de evangelização, uma igreja tipo 2, 3 quadras da minha casa, de porta em porta. E esta igreja chegou lá com 3 irmãos. E um dos irmãos foi lá, minha mãe atendeu num domingo à tarde, que era muito comum, né? As igrejas fazerem o trabalho de evangelização no domingo à tarde. E nesse domingo, naquele domingo, eles chegaram no portão da minha casa, minha mãe atendeu. Minha mãe, que estava já há um bom tempo afastada do evangelho, porque ela se desviou quando jovem, ela ouviu o apelo ali no portão de casa e se reconciliou com o Senhor. A partir daquele momento, a minha mãe, a missão dela era todos os dias, ela falava, Nelson, vamos para a igreja. Eu sou o filho número 4 de uma família de 6. Perdi o meu pai com 7 anos de idade. E aí eu já estava com meus 14, 15 anos. Mas a minha mãe foi educada nos caminhos do Senhor. Ela não esqueceu. O meu avô, quando nasceu em 1898, e a gente fala de crise, a gente fala de dificuldades, nós falamos de problemas, de pandemia, de medo. O meu avô, quando ele nasceu em 1898, ele viu, com seus quase 20 anos, ele viu a Primeira Guerra. Morreram aproximadamente quase de 22 a 30 milhões de pessoas. Não tem um número muito exato. Poucos anos depois, na década ali de 20, ele viu a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Depois, na década de 30, ele viu Hitler chegando ao poder
o início da Segunda Guerra, e morreram muitas, centenas de milhares de pessoas. Por fim, ele viu a Bolsa de Nova York caindo, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas se matando, a fome, empresas sendo quebradas, mas o meu avô estava vivo, firme nos caminhos do Senhor, ensinando a família nos caminhos do Senhor. Viu a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Meu avô partiu na década de 80. Viu muita coisa. Assim como nós estamos escrevendo a história para os nossos filhos. Não é isso? Com certeza, muitos vão contar que quando eram crianças, usaram máscaras, viram pandemia. Mas aquilo que foi ensinado, os caminhos do Senhor estão no nosso coração. E eu fui alcançado por causa do meu avô, por causa de um trabalho de evangelismo, de uma igreja no bairro. Sempre tinha alguém que estava buscando a presença do Senhor para que eu fosse alcançado. Eu e meus irmãos. Isso me faz lembrar um texto da palavra do Senhor que fala de alguém que levou alguém à presença do Senhor, que não mediu esforços. E é isso que a família faz. Uma mãe, um pai. Todo mundo pode cometer qualquer coisa, né, pastor? Qualquer dificuldade, qualquer problema, mas falou do meu filho, falou do meu pai, falou do meu irmão, arranjou briga comigo. Não é assim? E a família sempre tem aquele calor de acolhimento. E a gente vê uma cena muito semelhante a essa, lá em Marcos capítulo 2, quando diz, a partir do versículo 1, falando de pessoas que se juntaram para levar alguém aos pés do Senhor Jesus. E diz o seguinte, o versículo 1 do capítulo 2 de Marcos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse texto, ele fala primeiramente que Jesus estava em casa. E casa é um local que remete à família. Com certeza, quando Jesus estava ensinando esse texto aqui, alguns autores falam que Jesus estava possivelmente na casa dele, que ele tinha mudado para Cafarnaum. Mateus 4:13 diz isso. Outros dizem que possivelmente ele estava na casa de Pedro. Nós não sabemos, mas o texto fala que ele estava em casa. E
em casa é o local que normalmente nós estamos mais à vontade. Em casa é o local que você... Não conheço ninguém que levanta de manhã, nenhuma das irmãs, até hoje eu nunca vi, a irmã se levantar, preparar, se maquiar, arrumar o cabelo e cuidar do quintal ou cuidar da planta. Eu nunca vi isso. Mas pode acontecer, não pode? Pode acontecer isso. Eu nunca vi um irmão colocar terno e gravata e pegar a melhor roupa que ele tem no guarda-roupa e ir varrer o chão e colocar o lixo na rua. Nunca vi isso. Normalmente, em casa é onde você fica de chinelo, onde você fica de tênis, descalço às vezes, você fica de bermuda, você fica de uma camiseta mais confortável, uma roupa mais confortável. Às vezes tem alguns até que dentro de casa, quando levanta, ainda continua de pijama fazendo as coisas dentro de casa. Principalmente quando está um dia frio e é um final de semana. Né? Você chega às 4 horas da tarde e de repente a pessoa está de pijama dentro de casa ainda. Estou dentro de casa, estou na minha casa, estou no meu conforto. E Jesus estava em casa, com certeza confortavelmente instalado e com pessoas próximas. E Jesus não perdeu a oportunidade, não perdeu tempo. E ele continuou a fazer aquilo que ele veio fazer, ele não perdeu o foco. Ensinando as pessoas o caminho da salvação. E ele começou a ensinar, e as pessoas começaram a chegar, e as pessoas começaram a vir, e de repente alguém falou que o Senhor estava em casa, e correu pela cidade. Alguns dizem que essa cidade, aqui Cafarnaum, nessa época, tinha algo em torno de 150 casas, não era um vilarejo tão grande assim. Mas você sabe, quando é um local muito pequeno, acontece, principalmente aquelas vilas pequenas, que alguém chegou na casa de alguém, ou quem mora num quintal dividido com outra pessoa, sempre sabe o que está acontecendo, ou quem chegou na casa de alguém. Quem mora em condomínio, por exemplo, é só perguntar para o porteiro, que o porteiro sabe, muitas vezes, mais coisas da minha casa, da minha vida, do que eu. Né? Então, normalmente é assim. Então, isso daqui, essa notícia, correu por Cafarnaum. E chegaram várias pessoas, e as pessoas começaram a chegar. E chegou uma hora que dentro de casa, a casa não devia ser tão grande, não tinha mais espaço. As pessoas começaram a ficar na janela, essa casa tinha janela. Começaram a ocupar a porta, começaram a ocupar a frente da casa. E chegou um momento que tinha uma multidão. E dentro desse contexto, chegou algumas pessoas trazendo um paralítico. Há amigos mais chegados que um irmão. Há pessoas que frequentam a nossa casa, que são pessoas muito próximas. Sabe aquela pessoa que você frequenta? Não sempre tem aquele que está na sua casa que você considera como da família? Não tem isso. Normalmente tem, né? E com certeza essas pessoas que foram levar esse paralítico, nós não sabemos que situação tinha esse paralítico, não sabemos se esse paralítico era de nascença, o texto não fala, não sabemos se esse paralítico era um tetraplégico, não sabemos se ele tinha sofrido um acidente durante um trabalho. O que acontece é que ele era uma pessoa bem querida, bem quista, a ponto de várias pessoas pegarem ele e levarem ele aos pés de Jesus. Elas pararam tudo o que elas estavam fazendo para levar esse paralítico aos pés de Jesus. E chegando lá nesse contexto, elas não desistiram. Ah, está cheio, a gente sabe que Jesus está aqui mesmo. Vamos voltar amanhã, depois a gente volta. Não. Eles simplesmente, vamos tentar de uma outra forma. Nós não sabemos se a casa era um nível declive da rua, não sabemos como que era, mas sabemos que eles chegaram no telhado. E criativamente, eles pensaram numa outra forma de fazer aquele amigo, aquela pessoa, chegar aos pés de Jesus. Quantas das vezes, pai, mãe, avô, avó, tio, tia,
O amor que exala pela família é tão grande que você não mede esforços de acordar de madrugada para interceder por algum familiar, para interceder por algum irmão. Você não mede esforços, você pensa em todas as alternativas, você coloca tudo que for ao alcance para que aquela pessoa seja alcançada pela graça, pelo amor, pelo poder transformador de Jesus. E esses amigos chegaram aos pés do Senhor Jesus, e eu imagino aquela cena, aquela casa já devia ter um monte de gente, não estavam todos de máscara, afastados assim, não, com certeza, devia estar todo mundo junto, devia estar um calor ali, não devia estar frio como hoje. E de repente começa algum barulho no teto, e o teto era de palha e barro, e de repente começa algum barulho, Jesus ensinando, Jesus falando, e de repente alguém olha e começa a cair pó lá de cima, e de repente começa a aumentar, e eu fico imaginando o rosto, a expressão do dono da casa, falando, mas o que está acontecendo na minha casa? Ao ponto de Jesus, com certeza, o texto não fala, mas eu imagino que Jesus deve ter parado, porque tinha tanta coisa caindo lá de cima, um buraco, que ele parou e todo mundo ficou olhando, porque o texto foi relatado. E, de repente, desce uma pessoa, e o texto fala que desceu na maca, até os pés de Jesus. Nós temos sim, irmãos, que continuar arregaçando as mangas para colocar quantas pessoas forem necessárias que estão nos nossos caminhos. Família, de perto, de longe, distante, aqueles amigos mais chegados que um irmão, todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, para que eles tenham acesso ao Senhor Jesus. Nós precisamos levar cada nome ao Senhor em oração, acessando ao Senhor Jesus com o Senhor, olha, cuida, opera nesse coração. Muitas das vezes a nossa palavra, e mãe e pai normalmente falam isso, né? É porque você não ouve o que eu falo. Eu falo, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Quantas vezes eu ouvi minha mãe falando isso? Mas aí depois você para um tempo e você fala, é verdade. É verdade, mãe. Você vai ganhando experiência, né, pastor Neto? Você vai ficando, os anos vão passando e você fala, minha mãe tinha razão. Eu não entendia o que ela falava. E assim, nessa mesma vertente, nós temos pessoas que estão sendo alcançadas pelo Brasil todo. Porque os batistas brasileiros estão intercedendo por pessoas de perto, por pessoas de casa, por pessoas de longe, para que essa graça que foi cantada aqui agora alcance as famílias do Brasil. Nós precisamos de um mundo melhor. Nós precisamos que o reino do Senhor Jesus, que Ele veio instaurar, ele seja cada vez mais alicerçado, expandido aqui na terra. A começar das nossas famílias, dentro de casa. E vamos alcançando. Nós temos uma família que, assim como o pastor Wagner estava conversando com ele, sobre a ida lá para a Amazônia, vendo o barquinho lá, né, o barco, o missionário, o barquinho que deve caber algo em torno de 100 pessoas lá dentro. E aí ele foi lá e assim, eu desafio você, meu irmão, minha irmã. Faça uma viagem, vá lá conhecer o barco, vá lá conhecer, que você não foi ainda, vá lá conhecer as comunidades ribeirinhas. Se você não conhece os sertanejos, vá lá para o sertão, conhecer o sertão. Uma coisa é você ver um vídeo, outra coisa é você estar lá, você ver de perto a necessidade.
de quantas e quantas pessoas precisam ser acessadas diante do Senhor Jesus. E uma família que mora aqui em Itaquaquecetuba, que com certeza vocês já ouviram, tinha uma família, um casal de dentistas, os filhos já estavam crescidos, e esse casal de dentistas, eles foram numa viagem dessa, e eles identificaram que lá, olhando as comunidades, tinha em média, as crianças tinham em média 9 dentes cariados. Muito, né? Para a nossa realidade aqui, se de repente você vê um pontinho preto, um dente cariado, já é um negócio de se ficar desesperado, que você fala, o quê? 9 dentes cariados. E esse casal foi impactado e falou, mas não é comigo, é com o outro. E aí eles voltaram mais algumas vezes e até o ponto que eles chegaram em 2013 e falaram, não é com outro, não é comigo mesmo. Voltaram aqui para Itaquá, fecharam o consultório que eles tinham um padrão de vida até que bom, viviam bem, se desfizeram de tudo que eles tinham, vamos embora lá cuidar das comunidades ribeirinhas. O André, hoje pastor André, missionário André, e a missionária Germana, eles já estiveram aqui, pastor? Eles estão vivendo essa dinâmica lá. E a Germana deve ter mostrado um vídeo para vocês do Simon. Eu vou pedir para passar o vídeo, para quem não viu ou quem não lembra, vamos ver o vídeo do Simon. É isso. Quando nós chegamos à comunidade de Campinas do Norte, nós nos deparamos com um garoto chamado Simon. Simon tinha aproximadamente 3 anos de idade. Simon andava com um vidrinho de dipirona no bolso, que ele pingava todos os dias por sentir dor nos dentes. Na maioria das vezes, dentro desse vidrinho tinha água e água do rio. Simon sentia dor em todos os dentes. Durante um longo período, nós não conseguimos atender o Simon, porque nós necessitamos que um adulto, um responsável, responda, assine pela criança, e Simon vinha sozinho para o consultório. Por 3 anos, nós acompanhamos o Simon, cuidamos do Simon, mas não conseguimos tirar a dor do Simon. Agora, há pouco tempo, nós conseguimos, para a glória de Deus, atender o Simon, cuidar dos dentes do Simon e também tirar a dor dele. O Simon hoje é uma das crianças que está na igreja de Campinas do Norte, igreja plantada ali em Manacapuru. Simon foi alcançado por Jesus e hoje o Simon, sem dor, sem nenhum dente cariado, Simon declara que quer ser um missionário do Senhor. Movidos pela graça, nós podemos alcançar as nossas crianças do nosso Brasil. E esse projeto, meus irmãos, atendeu em 2019 67 mil atendimentos. Óbvio que tem crianças que voltam e voltam e voltam, né? Mas todas as oportunidades de evangelismo intencional, fazendo atendimento odontológico, mas levando a graça e o amor do Senhor Jesus. A ponto do Simon falar o seguinte: quando eu crescer, eu quero ser um missionário. Tudo isso parte de uma família. Famílias que têm o foco, que nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para proclamar a graça e o amor do Senhor Jesus. E aí esse projeto, ele caminhou tão assim, de forma impactando as comunidades ribeirinhas, que como que nós podemos expandir? O que nós podemos fazer com esse projeto? E aí começou a sonhar um novo sonho. Como que nós podemos fazer para levar esse projeto para outros locais do Brasil? E aí tinha um sonho de desenhar esse projeto no sertão. Vamos trabalhar no sertão. E nós não tínhamos ideia, pastor Neto, de como fazer esse projeto. E aí tinha
um rascunho de fazer esse projeto lá. Só que o ano passado começou a pandemia, e aí alguém, num dos encontros, a gente estava assim na situação de que, assim como todas as igrejas, será que nós vamos ter que desligar missionários? Será que nós vamos ter que interromper algum projeto? Como será que vai ser? Mas para a honra e glória do Senhor, os batistas brasileiros continuaram segurando as cordas. Deus continuou provendo recursos. E aí veio o sonho, no dia 22 de maio do ano passado, veio o sonho concretizado de vamos fazer um ônibus no Congresso dos MMVs. Acredito que o Adriano estava participando online o ano passado nesse congresso. E o pastor Fernando Brandão escreveu num guardanapo, que ele mostrou ontem para nós. Eu estava na sala no momento que ele escreveu. E nós vamos ter esse ônibus em nome de Jesus no ano que vem. E aí nós começamos e lançamos a campanha. A campanha Porque Ele Me Amou. E veio com a história da carreta, que era um caminhão. Começou um ônibus, virou um caminhão. E aí foi feita a campanha. Os batistas brasileiros responderam. E esse projeto, que é o próximo vídeo, é um projeto que ele trabalha com todo o sertão. E o sonho que nós estávamos vivendo era esse vídeo que os irmãos vão ver agora. A plantação de igrejas no sertão brasileiro é um dos grandes desafios missionários da atualidade. Por conta do grande número de comunidades e das dificuldades de acesso, as estratégias mais eficazes são a multiplicação de discípulos em pequenos grupos contextualizados e a formação de líderes locais. Missões Nacionais têm investido na plantação de igrejas neste cenário com o programa Radical Sertão. Missionários responsáveis por polos de multiplicação plantam igrejas autóctones com o auxílio de jovens radicais, que dedicam 2 anos de suas vidas ao projeto. Atualmente, são 44 projetos de plantação de igrejas em comunidades rurais e mais 184 em pequenas cidades. Este ano, o Radical Sertão ganhará um novo reforço com as ações de compaixão e graça do programa Novo Sorriso do Sertão. À semelhança do que já acontece no Amazonas, os radicais e demais missionários terão mais uma oportunidade para evangelização e plantação de igrejas. Os radicais serão treinados como agentes comunitários de saúde. Eles já vivem na comunidade, imersos na cultura local e em seu cotidiano. Assim, conseguem perceber as necessidades e têm melhores condições de desenvolver suas ações. A partir da questão da saúde bucal, outros temas serão abordados, como coleta de lixo, higiene e cuidado pessoal. Além de palestras, serão desenvolvidas ações de prevenção, como a aplicação de flúor. Tudo com o objetivo intencional de gerar discípulos de Jesus e formar líderes que se reúnam em uma igreja autóctone. Na Amazônia, onde o projeto já está presente, são realizados atendimentos com o barco O Missionário devidamente equipado, ganhando assim o respeito da comunidade. Agora vamos ampliar o programa para o sertão, que tem necessidades similares às das comunidades ribeirinhas, tanto em questões sociais como nos desafios de plantação de igrejas. Em vez de um barco, uma carreta devidamente equipada para atender as comunidades, dando suporte ao trabalho dos radicais sertão. Participe, faça a diferença na transformação do sertão. E este era o sonho. E para a honra e glória do Senhor, esse sonho se concretizou. Esse sonho está sendo desenvolvido. O vídeo que eu vou passar é muito curtinho. Foi gravado na semana passada, aqui em Guarulhos. Pode soltar esse vídeo. Meus amados irmãos, estou aqui em São Paulo, última etapa, definindo projeto, definindo onde comprar a carreta. Um sonho chamado Sertão está se tornando realidade. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado a cada promotor, pastor, MMV, igreja, parceiro que acreditou nesse sonho. Louvado seja Deus. Vocês estão fazendo parte dessa história. Essa carreta, ela vai ser entregue agora em setembro,
Nós vamos fazer uma entrega, a abertura da campanha vai ser em cima do palco da carreta, ela vai estar aqui em São Paulo, de Guarulhos para cá, pertinho, né? Então, possivelmente, a gente está vendo qual local que será, os irmãos poderão ter acesso à carreta, poderão visitar a carreta, um sonho que virou realidade. E quantas pessoas vão ser alcançadas com um relacionamento intencional? Quantas famílias serão tocadas através desse projeto e terão as suas vidas transformadas? Nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos continuar avançando. Nós não podemos desistir. Nós não podemos recuar. Tem muitas famílias em nosso país, muitas famílias desestruturadas, muitas famílias desfaceladas. Quantas e quantas pessoas. Pensa, o Rogério era uma pessoa que vivia, para os irmãos terem ideia, ele já vivia no posto de gasolina, ele comprava álcool de combustível, virava um envelope daqueles de refresco e bebia. E já estava dando isso para o filho também beber. O Rogério, hoje, para a honra e glória do Senhor, ele é membro numa igreja batista lá no Rio de Janeiro. Quantos Rogérios? Quantos Simons? Existe um projeto que está sendo trazido para São Paulo, um projeto chamado Sonho de Mãe. Vocês já pararam para perceber? Alguém já parou para perguntar? Com certeza, principalmente as irmãs já devem ter parado para perguntar. O que acontece com as mulheres que moram na rua, que estão grávidas? Existe um projeto, o projeto da Cristolândia, que trabalha com essas mulheres. Essas mulheres são tratadas através da Cristolândia feminina. Existe uma casa chamada Sonho de Mãe, porque tem mães que entraram para o processo de drogadição, abandonaram os filhos, foram para a vida de andarilha, de rua, perderam a guarda dos filhos. E quando elas são tratadas, existe uma casa que elas são cuidadas e é feita a reintegração dos filhos com as mães. São tantas e tantas histórias. Tem a história da Angeline que com 35 anos ela nunca teve uma festa de aniversário. E ela pôde comemorar o primeiro aniversário dela junto com os 3 filhinhos dela. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por esta igreja. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós temos o caminhão. O caminhão vai ser entregue. E esse caminhão vai caminhar por todo o sertão do nosso país. Só que nós temos um desafio agora que nós não podemos desistir. O caminhão já está sendo feito. Em 60 dias esse caminhão estará pronto. E aí, como nós vamos colocar esse caminhão para circular? Precisamos de alguém para pilotar esse caminhão. Precisamos de dentistas. Precisamos de evangelistas. Tem toda uma equipe que está sendo trabalhada para acompanhar a viagem desse caminhão. E agora nós estamos assim, Senhor, envie, porque nós precisamos dessa equipe. Precisamos dos irmãos para continuar segurando as cordas. Para a gente montar essa equipe e colocar essa equipe junto com o caminhão. O Lucas esteve aqui, né, pastor? O Lucas esteve aqui. O Lucas, ele contou um pouco da história dele, a história da família dele, a história de vida dele. Hoje ele está feliz, está mudando para Alagoas, casou-se agora recentemente, ele estava para casar. E o Lucas, quando esteve aqui, eu estou concluindo a minha palavra, ele contou a história de uma senhora, Dona Meire. Quantos lembram da história da Dona Meire? Passou o vídeo, isso? A Dona Meire. E a Dona Meire, ela era uma senhora que vivia num contexto de... ela tinha um terreiro de umbanda dentro da casa dela. E ela fazia trabalho
para todas as pessoas da comunidade onde eles viviam, e ela fazia ainda trabalho para expulsar os amarelinhos, que é assim como eles são chamados, conhecidos lá, dali da comunidade. Até o dia que o Lucas, evangelizando juntamente com outro radical, evangelizou uma criança, evangelizou algumas pessoas, e uma criança falou, vou evangelizar minha família toda. Um menino de 11, 12 anos, vou falar de Jesus para minha família toda. E ele continuou fazendo evangelização. E ele foi na casa dessa senhora, a dona Meire. Orou com a dona Meire. E num belo dia, ele estava preparando o almoço dele. Esse menino chegou desesperado, esbaforido, pedindo ajuda, missionário, me ajuda, me ajuda. E o que está acontecendo? Tem alguém passando mal? Não, é que eu falei de Jesus para minha avó e agora eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. O que eu faço agora? Ela está lá chorando e eu não sei o que eu faço. E ele foi lá e ele lembrou daquela casa daquela senhora. E a dona Meire, ela foi batizada em maio do ano passado. Nesse vídeo que os irmãos vão ver ali, o batismo da dona Meire, que está inclusive no vídeo de gratidão, que é o primeiro vídeo que nós deixamos para os irmãos. Vamos lá, dona Meire, é hoje. Dona Meire, a senhora crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Irmã Meire, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Pai, obrigada, Pai. Obrigada, meu Jesus, obrigada, meu mundo. Jesus transformou sua vida. Transformou. Hoje eu sou outra criatura, eu creio. Jesus transformou a minha vida, eu creio, Senhor. E uma família que era uma família desestruturada. A dona Meire, vivendo naquela situação, tomando muitos medicamentos para dormir, antidepressivos. A sua filha, que também já tinha nascido na macumbaria, também entregou a sua vida para Jesus. E família inteira sendo ganha para o Senhor Jesus. Quantas famílias estão precisando ouvir da graça e do amor do Senhor Jesus? Nós precisamos fazer como essas pessoas aqui. Levar ao Senhor Jesus. Acessar o Senhor Jesus. De madrugada, à noite, no culto de oração, no momento particular nosso de oração, para que vidas sejam alcançadas e transformadas. Que cada um de nós jamais percamos o foco do que nós devemos fazer, da obra missionária. Eu louvo a Deus por conhecer essa igreja, por conhecer o trabalho que a igreja faz. Já estive lá com o Omar, recentemente, lá em Miracatu. A irmã Vasti, que é a promotora lá da igreja, membro na igreja. E eu louvo a Deus. Nós contamos com vocês. Não desistam, continuem segurando as cordas da obra missionária. A carreta já está aí. O sustento dos demais, estamos clamando ao Senhor. E quem sabe você seja um daqueles que vai também auxiliar, pelo menos por um período, no sustento desta obra que não é nossa, que é do Senhor. Muito obrigado, pastor Neto, muito obrigado. Primeira Igreja Batista em São Caetano do Sul, louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Que Deus continue agindo, que Deus continue operando e que jamais percamos o foco. E tudo começa em casa, na nossa família, para alcançar as famílias do mundo. Que Deus nos abençoe e continue agindo em nosso meio.